Olá, meu nome é Arthur e hoje eu estou apresentando esse trabalho junto com Gustavo Perdigão, Lucas Soares, João Leonardo e João Paulo. E vamos falar sobre o Zoológico de Sorocaba e também explicar um pouquinho sobre a história de Sorocaba, mas vamos dar mais um realce sobre o Zoológico de Sorocaba. Fiquem com o vídeo. Meu nome é Arthur e eu vou falar sobre a história de Sorocaba. Vamos começar do início. Lá para o final do século XVI, Afonso Sardinha junto com seu filho e Clemente Álvares, estiveram no morro de Araçoiaba, à procura de ouro. Eles encontraram diversos minérios de ferro e comunicaram isso ao governador-geral, que levantou o pelourinho da vila de Nossa Senhora do Monte Serrate, onde ele mandou diversos mineradores explorar a região. Mas, infelizmente, eles não encontraram nenhum ouro. E quando nada foi encontrado, ele transferiu a vila para Itavuvu, ficando sob a invocação de São Felipe em homenagem ao rei da Espanha. Em 1654, o capitão Baltazar Fernandes construiu a igreja de Nossa Senhora da Ponte, a atual igreja de São Bento, e também construiu sua casa de moradia, no Lajeado. E com isso, ele meio que fundou uma nova povoação com o nome de Sorocaba, que no Tupi-Guarani significa terra rasgada. Para promover o povoamento, ele doou à igreja e uma grande gleba de terras aos beneditos de Paranaíba, com a condição de que eles construírem um convento e mantessem algumas escolas. Alguns anos depois, o pelourinho de Itavuvu foi transferido para Sorocaba, constituindo a vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Vamos dizer assim, o primeiro ciclo econômico a marcar a vida de Sorocaba foi o bandeirismo, quando os sorocabanos aprofundaram-se além das linhas de Tordesilhas, montando entre postos comerciais e de mineração. Outro ciclo também iniciou com o coronel Cristóvão Pereira de Abreu, que conduziu por Sorocaba a primeira tropa de Moares. Um pouco mais tarde também, Sorocaba tornou-se a sede das feiras de Moares. Devido a toda essa força de sua privilegiada situação geográfica, a cidade ela transformou-se no eixo geoeconômico entre as regiões norte e sul do Brasil, empenhando na mineração e na exploração das reservas florestais, isso foi mais o foco do norte, e na produção de animais e de carga de corte, isso foi o foco mais do sul. Um pouco mais para frente, apareceram em 1852 as primeiras tentativas de fabris. No entanto, o comércio de algodão cru revertia melhores lucros aos sorocabanos. A cultura do algodão desenvolveu-se grandemente ao ponto de Luiz Mateus Mailaschi, o maior comprador de algodão da zona, construiu em 1870 a Estrada de Ferro Sorocabana, que foi inaugurada em 1875, para escoar a produção local. A ferrovia foi um dos fatores de desenvolvimento industrial que teve início com a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, onde foi a primeira metalúrgica da América Latina, onde saiu um dos grandes sorocabanos, Francisco Adolfo de Vanhage, e o Visconde de Porto Seguro. Bem, um tempo depois, quando teve a queda da exportação de algodão, os sorocabanos passaram a aproveitar a produção local. Assim, Manuel José de Fonseca inaugurou, em 1882, a fábrica de tecido Nossa Senhora da Ponte. Logo em 1890, apareceram a fábrica Santa Rosália e Votorantim, que deram início ao Parque Industrial de Sorocaba, justificando o título de Manchester Paulista. Agora eu passo minha palavra para Gustavo Perdigão, onde ele vai falar um pouco mais sobre especificamente o nosso tema, que é o Zoológico de Sorocaba. Fiquem agora com ele. Oi, eu sou o Gustavo e eu vou estar falando sobre um pouco da história do Quinzinho de Barros, que é o nosso zoológico de Sorocaba. A história deles inicia no dia 15 de janeiro de 1916, no local onde hoje é a Praça Frei Baraúna, o Fórum Velho. Nesse lugar surgiu o Jardim dos Bichos, em que foram alojados, foi esse o nome em que ele foi chamado, em condições precárias, espécies da fauna brasileira, tais como jacarés, bicho-preguiça, veados, macacos, serpentes, aves e principalmente araras. O Quinzinho, como é chamado popularmente, ele começou suas atividades educativas em 1979, por meio da iniciativa do então secretário de Educação e Cultura do município e do diretor do zoológico, com excelente desenvolvimento ambiental. Em 1988 foi criado o Centro de Educação Ambiental,
com uma biblioteca especializada em meio ambiente, atendendo um público altamente diversificado, um museu de zoologia, que ele trabalhava em com o zoológico, para atender a melhor educação da população. O Parque Quinzinho se encontra na rua Teodoro Kaisel, 883, no bairro da Vila Hortência, zona leste de Sorocaba. Há linhas de ônibus que saem do terminal São Paulo e passam pelas imediações do zoológico. O acesso a partir do centro de Sorocaba é feito pela Avenida Nogueira Padilha, considerada uma das principais vias de acesso de Sorocaba. Vou falar sobre a importância do Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, que é localizado em Sorocaba. Colocando foco na educação e a conservação, bom, ele é muito mais que um espaço de lazer, óbvio. Ele é praticamente um verdadeiro tesouro para a cidade de Sorocaba, já que ele desempenha um papel fundamental na educação ambiental e na conservação da fauna. Bom, visitando ele, crianças e adultos têm a oportunidade de conhecer de perto diversas espécies animais e aprender sobre os hábitos, habitats e a importância da preservação dos seus ecossistemas. Além disso, o zoológico ele desenvolve projetos de pesquisa e conservação contribuindo para a proteção de animais ameaçados de extinção, já que é o nosso dever preservar esse patrimônio cultural e natural, garantindo que as futuras gerações também possam desfrutar e aprender com ele. Bom, colocando agora o foco no valor histórico e cultural, o zoológico ele faz parte da história e da identidade de Sorocaba. Ele foi inaugurado em 1968. Ele se tornou um ponto de referência para a cidade, sendo visitado por gerações. Além de abrigar uma rica diversidade de animais, o zoológico também possui um grande valor cultural, sendo considerado patrimônio cultural e material de Sorocaba. Bom, preservar o zoológico é preservar um pedaço da nossa história e garantir que as tradições e memórias da cidade sejam transmitidas a futuras gerações. Agora falando mais na importância para a comunidade, bom, o zoológico ele é um espaço de encontro e lazer para a comunidade. Ele proporciona momentos de alegria, aprendizado para a família, escola e grupos de diversas idades. Além disso, o zoológico ele gera empregos, movimenta a economia local. Ele é um lugar onde podemos apreciar a beleza da natureza e a importância da convivência harmoniosa entre os seres humanos e os animais. Bom, por tudo isso, acho que assim, o zoológico merece o nosso cuidado e apoio. O Zoológico Quinzinho de Barros, localizado em Sorocaba, foi feito pela prefeitura em 1965, mas só teve início às suas atividades educacionais e espaços de lazer em 1979. Algumas fontes indicam na data de 20 de outubro de 1968 como inauguração do zoológico. A divergência da data pode ocorrer devido às diferenças de interpretações de quando o parque se tornou oficialmente um zoológico, com atividades educacionais. Além dos longos dos anos terem passado e o parque ter sofrido algumas reformas e ampliações, o que pode ter gerado diferentes marcos em sua história. O legado do Zoológico de Sorocaba, um tesouro da biodiversidade. O Zoológico Municipal Quinzinho de Barros de Sorocaba é muito mais do que um simples parque com animais. Ele representa um importante legado para a conservação da fauna e flora, educação ambiental e lazer da população. Um pouco da sua história. Inaugurado em 20 de outubro de 1968, o Zoológico de Sorocaba possui uma longa trajetória dedicada à preservação da vida selvagem. Ao longo dos anos, se tornou um dos maiores zoológicos do Brasil em número de espécies, abrigando uma rica diversidade de animais brasileiros. Conservação da fauna. Um dos principais papéis do zoológico é a conservação da fauna. Através de programas de reprodução em cativeiro, o zoológico contribui para a conservação de espécies ameaçadas em extinção e participa de um projeto de reintrodução de animais na natureza. Educação ambiental. O zoológico também desempenha um papel fundamental na educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação da natureza, através de atividades educativas como palestras, oficinas, visitas monitoradas. O zoológico busca despertar nas pessoas o interesse e o respeito pela fauna e flora.
Lazer e turismo. Além de ser um centro de conservação e educação, o zoológico é um espaço de lazer e turismo, onde as famílias podem passar momentos agradáveis em contato com a natureza. O zoológico oferece diversas opções de entretenimento, como áreas de piqueniques, playgrounds e trilhas ecológicas.